São João Bosco, ele tinha alguns sonhos misteriosos e muitas vezes eram interpretados como verdadeiras profecias. E em um deles, que ele conta, e que ficou bem nítido, ele conta que viu a igreja simbolizada por um grande barco, que era combatida por inúmeros outros barcos menores que queriam afundá-la. E dentro da igreja estava o Papa e os bispos e o povo, e muitos eram mortos, atingidos por esses inimigos que queriam afundar o barco. Inclusive o Papa, nesse sonho de Dom Bosco, também teria sido morto, e depois viria um outro e levava o barco para duas colunas que surgiam do mar. Numa coluna tinha a imagem de Nossa Senhora, noutra coluna a Santíssima Eucaristia. E o Papa então levava e ancorava, amarrava esse barco nessas duas colunas, e os inimigos eram vencidos. Realmente a igreja é a barca, chamada Barca de Pedro, né? Nós estamos nessa barca, e a igreja passa por muitas tempestades, como na história, desde o início, né? Nós também tivemos muitas pescas milagrosas, como na Barca de Pedro, porém, sempre houve muitas tempestades, desde a igreja primitiva, com as perseguições. Muitas ondas tentaram invadir, né, a nossa igreja, para fazer a nossa igreja sossobrar e a nossa igreja ser destruída. Sempre assim. A igreja é muito combatida, mas nunca é vencida, sempre sai vitoriosa, como grande sinal entre as nações, o grande sacramento de salvação. A igreja que é a presença de Cristo na história. E quando nós vemos esse evangelho da tempestade, que depois é serenada pela palavra de Jesus, nós realmente nos lembramos da igreja, nas suas dificuldades, nas suas tempestades, nas suas crises. O mar sempre foi considerado o lugar do mal, né? O dragão que surge do mar, como vemos lá no Apocalipse. Então, em linguagem bíblica, quando se fala de mar, fala de lugar tenebroso, lugar de onde vem o mal, né? Por isso nós entendemos esse evangelho que acabamos de ouvir, né, em dois aspectos, né? O primeiro, segundo Santo Agostinho, São João Crisóstomo também fala sobre isso. O mar, aliás, este barco simboliza cada um de nós, na nossa simplicidade, na nossa fragilidade, na nossa vulnerabilidade. Somos atingidos por inúmeras ondas durante toda a nossa vida e querem nos afundar, nos fazer desistir. O mar simboliza o mundo e o barco simboliza cada um de nós. E quais são as ondas que vêm nos destruir, né? Nós temos três grandes inimigos, são essas ondas. Dois inimigos vêm de fora e o inimigo está dentro de nós. O primeiro inimigo de fora é o mundo, com as suas máximas, que são totalmente opostas às máximas do Evangelho. O que o mundo prega, né? A sede de poder, a sede de prazer, sede de bens materiais. O mundo tem essa pregação e vai totalmente contra aquilo que Jesus ensina, né? Jesus nos ensina a lei do amor. O mundo nos ensina a sermos egoístas, a querermos ser deuses, queremos pensar só em nós mesmos, a utilizarmos as pessoas apenas como instrumentos para nos dar glória, né? Para nos dar prazeres, para alimentar nosso próprio eu, né? Então, na verdade, o mundo é extremamente egoísta, porque o mundo prescinde de Deus. Nós vemos hoje a mentalidade terrível de tirar Deus da vida da sociedade, tirar Deus da vida humana.
Alguns dizem que a mentalidade de Deus é um atraso, né? E que o homem não precisa de Deus. Então a máxima do mundo é esse. E quando fala em Deus, é um Deus assim um pouco abstrato, né? Como um Deus que criou, mas que fica lá no céu, que não cuida de nós. Um mundo sem providência divina, um mundo sem uma lei maior, um mundo em que o homem tem a liberdade total para fazer o que quiser, sem ter que obedecer a nenhuma lei. As máximas do mundo levam exatamente a isto, né? E essas ondas invadem muitas vezes a nossa vida, né? E como nós somos tentados a isso no dia a dia. E isso vem pelos meios de comunicação social, vem através das nossas escolas, através dos livros que nós lemos. Esse mundo nos abarca colocando o homem como um próprio Deus de si mesmo. Aí, com todo o seu programa de destruição da vida humana, destruição da família, destruição da moral, que o homem vai cada vez mais se tornando o seu próprio Deus, né? E isso o homem se presta, portanto, a manipulações, a verdadeiras escravidões do homem pelo homem, não é? Escravidão moderna, o homem se escravo dos seus próprios instintos, ou escravo de certos grupos que dominam até ideologicamente as pessoas, hein? Que as pessoas não têm liberdade nem para pensar mais. Tem que pensar de acordo com aquilo que aqueles que dominam esse mundo de trevas querem que nós pensemos. O mundo faz isso conosco, né? E nós muitas vezes terminamos indo por esse caminho. O outro inimigo é o demônio, que é o espírito mau, que é um anjo, né? Revoltado contra Deus, que luta para a nossa perdição. O demônio trabalha mais para a nossa perdição do que nós trabalhamos para a nossa salvação, por mais que nós façamos. E ele é terrível. O que ele quer é a nossa alma. O maior tesouro que nós temos, e de que não cuidamos, é da nossa alma. O homem é corpo e alma. E muitas vezes endeusa o seu próprio corpo e se esquece da sua alma. E o próprio Jesus nos diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Nossa alma tem um grande valor. Tem um valor tão grande que o demônio faz de tudo para tê-la nas suas garras e levá-la para o inferno. Por ódio a Deus e por ódio a nós. A nossa alma tem tanto valor que foi necessário que um Deus se fizesse homem e morresse numa cruz, derramando seu sangue até a última gota por causa da salvação dessa alma. Nós somos comprados pelo sangue de um Deus feito homem, pelo sangue de Jesus. Então o nosso valor é o valor do sangue de Cristo. Tal é o valor que tem uma alma. E nós muitas vezes não cuidamos. Então esse grande inimigo, o demônio, faz-nos ver que o mais importante é cuidar das coisas da terra e esquecer da eternidade. Tivemos esse tempo agora, estamos tendo ainda, de pandemia, que nós tivemos 2020, 2021, por exemplo, um verdadeiro terror foi implantado em toda a humanidade. E um verdadeiro terror em que as pessoas perderam até a racionalidade das coisas. E qual foi o artifício principal do demônio? Não quer dizer que não houve um mal físico, sim, e tínhamos que cuidar, porque nós temos que cuidar do corpo também, faz parte lá do 5º mandamento, né? Não matar, quer dizer, cuidar da saúde. Mas o problema maior é que muitas vezes nós nos esquecemos da eternidade. Então o grande terror que foi implantado na humanidade pelo demônio foi exatamente fazer com que o homem se esquecesse, perdesse essa visão sobrenatural das coisas, esquecesse da eternidade. Porque o terror foi todo implantado em cima de algo que vai acontecer para todos, que é a morte. Imagine uma Santa Teresa vivendo nessa época, dizendo morro porque não morro. Ou um São Francisco de Assis que chamava a morte de irmã. Ou uma Santa Teresinha que diz não morro, entro na vida. Portanto,
Nós temos que ter clareza na nossa vida de católicos e enfrentar as dificuldades sempre com a visão sobrenatural. O que é que está acontecendo na nossa vida agora? Que tempestade eu estou vivendo, né? Que ondas estão invadindo minha pobre embarcação e como é que eu posso aproveitar disto para o meu crescimento moral, espiritual, em vista de algo muito maior do que a vida aqui na terra. Porque eu não aproveito esse momento, esta onda terrível, ou esta tempestade para eu amadurecer, para eu crescer espiritualmente, para ter um desapego maior de mim mesmo e viver mais unido a Deus. Porque eu não aproveito essa tempestade da qual eu fico reclamando para todo mundo, muitas vezes me colocando como vítima, e não aproveito tudo isso para dizer, meu Deus do céu, como eu sou frágil, um homem tão orgulhoso, tão vaidoso, e eu agora estou com essa fragilidade, estou vendo que eu não sou nada. Então aproveito tudo isso para ser mais humilde e confiar mais em Deus, sem deixar evidentemente de cuidar daquelas coisas do dia a dia, materialmente falando, mas não perder esta dimensão de eternidade, porque nós não vivemos para quê aqui para a terra? Temos nosso tempo aqui, vivemos aqui, cuidamos, temos famílias, temos nossas casas, nossos trabalhos, nossos estudos, fazemos esse mundo, procuramos fazer bem melhor do que encontramos, porém é por um tempo, depois a eternidade. E o grande engano do demônio nesta época é fazer com que os homens percam esta dimensão sobrenatural da sua vida, essa dimensão de vida eterna. E esse foi o grande engano. E nós vemos muita gente desabar nesse sentido e cair no desespero. O cristão não se desespera diante das situações, porque o cristão confia em Deus, sabe que a vida está em Deus, que Deus comanda tudo, que Deus, quando permite o mal, tira do mal sempre um bem, e que Deus faz tudo concorrer para o bem daqueles que o amam. Então por que se desesperar quando vem as tempestades da vida? Então o grande engano do demônio é colocar nos homens esse desespero, tirando deles o sentido de eternidade, o sentido de vida eterna. O homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus e depois ser feliz para sempre no céu. Não podemos nos esquecer disso nunca, nunca. O resto, tudo passa, tudo passa, tudo passa. Visitem os grandes monumentos, tudo já passou, tudo passou. Lá em Portugal, perto da Torre de Belém, tem lá o Monumento aos Descobridores, muito bonito por sinal, em frente lá, o Tejo, né? Lá, os descobridores, né? Portugal foi um grande país que levou a fé católica para diversas partes do mundo. Os descobridores realmente fizeram esse trabalho de levar Portugal com sua cultura, sua língua e a religião e a fé. Mas já passaram. É só um monumento. Tudo passou. E assim a nossa vida nós vamos passar também. O terceiro grande inimigo na nossa vida espiritual é a nossa própria carne, nossa própria desordem que há em nós. Fazemos tantos propósitos, vamos ao confessionário, agora eu vou acertar. E quando chega ali na primeira pedra do caminho, eu tropeço, caio, né, de cara no chão. Porque nós somos falhos. Nós confiamos demais em nós mesmos e não tomamos consciência de que nós somos doentes. Nós precisamos da graça, precisamos da oração, dos sacramentos, da vigilância, porque há em nós esta onda interior que nos leva muitas vezes à queda e que nos amarra no nosso crescimento espiritual. Então essa frágil embarcação somos nós, invadidos por tantas ondas, além dos problemas pelos quais nós passamos, mas vamos confiar em Deus. Muitas vezes achamos que Jesus está dormindo e que Jesus não se importa conosco, mas não é assim. É interessante que no episódio que nós ouvimos hoje,
quando os discípulos vão a Jesus: não vês que perecemos? E Jesus se levanta e diz: homens de pouca fé. E depois dá ordem ao vento e ao mar. Mas primeiro Jesus chama a atenção deles, depois é que vai cuidar do vento e do mar. Por quê? Porque não tinham fé, ou eram de pouca fé, né? Nem sequer do tamanho de um grão de mostarda, né? Quantas vezes Jesus tem que dizer isso para nós, e nós achamos que Deus nos abandonou, e às vezes até culpamos a Deus pelos nossos problemas, que nós muitas vezes criamos. Portanto, confiemos. Um segundo aspecto diz respeito à igreja, e aqui eu não vou desenvolver muito porque o tempo não permite, mas a igreja também passa por muitas tempestades, e essas tempestades são causadas sobretudo por 3 ondas terríveis que invadem a igreja, para a igreja afundar. Mas nós sabemos que, como disse Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, disse Jesus a Pedro. Se ele disse as portas do inferno não prevalecerão, significa que elas iriam tentar prevalecer sobre a igreja, mas nunca vai destruir a igreja, porque quem cuida da igreja é o próprio Jesus Cristo. Mas as ondas tentam, né, afundar essa barquinha, que aparentemente é tão frágil, né? E a primeira onda é a onda das grandes perseguições. A igreja sempre teve e hoje continua tendo. Milhares de cristãos ainda hoje morrem e são assassinados pelos inimigos da fé. O comunismo fez isso, milhares e milhares de cristãos foram assassinados, perseguidos, maltratados, colocados em campos de concentração por causa da fé, porque eles sabem que o grande empecilho para a dominação do homem é a fé em Jesus Cristo. E como os inimigos da igreja querem dominar e escravizar a humanidade, perseguem a igreja, que é o grande empecilho. Então perseguem, mas também perseguem uma espécie de cultura anticristã, que nós vivemos hoje, uma verdadeira cristofobia. Então, quando não matam os cristãos, desmoralizam a nossa fé, desmoralizam a nossa doutrina, fazem zombaria de nosso Senhor e da nossa fé e das virtudes. Então nós temos que ser firmes, não termos vergonha de professar a nossa fé, não termos medo de viver a virtude, de praticar o bem, de sermos honestos, de sermos bons católicos, de mostrarmos para todo mundo, não por vaidade ou arrogância, mas de mostrarmos que nós cremos em Jesus Cristo. Então não podemos ter medo e temos que defender nosso Senhor, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Então nós não podemos ter medo de viver a nossa fé, de praticar a nossa fé, mesmo que tenhamos que ser fuzilados por causa disso, como foram em muitos lugares. Quantos foram fuzilados, por exemplo, quando entrou o comunismo no México, em Cuba, no Vietnã, e na Coreia, e tantos países hoje ainda são massacrados por causa de crer em Jesus. Nós somos massacrados de outra forma, nos ridicularizando, mas não podemos ter medo, mesmo que tenhamos que sofrer por causa de Jesus. Essa onda vem, mas a onda vai, né? Segunda onda contra a igreja, muitas vezes está dentro da própria igreja. Os inimigos penetram e querem uma religião diferente daquela que Jesus deixou. Existem certas coisas na igreja que são imutáveis. A doutrina é imutável. A moral é imutável. Então a nossa fé é imutável. Não muda. Aquilo que os apóstolos pregaram, que está lá no credo, continua até hoje, vai sempre. É o chamado depositum fidei, isso não muda. As leis da igreja até podem mudar, que são de acordo com os tempos. A disciplina eclesiástica, de acordo com os tempos, pode mudar, desde que não atinjam a fé. A própria liturgia, ela pode ter uma evolução homogênea, como teve desde o tempo de Cristo. Mas a fé
e aquilo que tem de substancial, isso não muda. Mas muitas vezes os inimigos entram na igreja para mudar por dentro com uma fé diferente daquela que nos foi transmitida desde o tempo dos apóstolos. São as heresias, que muitas vezes estão fora, mas muitas vezes entram na igreja através de uma aula, através de um livro. Por isso é preciso ter muito cuidado e não se deixar levar por essas ideias modernistas, como dizia São Pio X, que estão nas veias da igreja e querem uma fé diferente. Então o segredo é o magistério da igreja, o catecismo, né? E o credo, que está lá tudo resumido ali, né? Viver a fé, né? Terceira onda que vem são os maus católicos, que pelo seu mau exemplo, pela sua vida dissoluta, pela sua vida de abandono de Deus, tem uma religião de casca ou não vivem a sua fé. O número de católicos tem diminuído muito, infelizmente, no Brasil, na América Latina. E o número de católicos que praticam a religião é muito pequeno em vista daqueles que se declaram católicos. E dos que praticam a religião, aqueles que vivem a sua fé, é menor ainda. Então, enquanto muitas vezes nós ficamos falando dos inimigos de fora, e temos que falar para alertar, nós nos esquecemos dos que estão dentro, que são os maus católicos, que dão mau exemplo, que não seguem aquilo que Jesus fala, que não seguem a doutrina da igreja, e que muitas vezes lutam contra a doutrina da igreja, mesmo dentro da igreja, pela sua vida e pelo seu modo de agir e de falar. Portanto, nosso primeiro desafio é levar a todas a santidade. Como dizia João Paulo II, São João Paulo II, toda pastoral tem só um objetivo, a santidade. Então, nosso grande desafio é que todos os católicos tenham um compromisso claro com a sua vida espiritual de serem bons, de obedecer aos mandamentos, de serem santos. Porque a pior onda que pode fazer a igreja afundar, embora ela nunca afunde, nunca vai acontecer isso, mas está nos maus católicos que não dão o seu testemunho de fé, mesmo dentro da igreja. Isso aí pega todo mundo, do primeiro ao último, de alto a baixo, de baixo ao alto. Então nós temos esse compromisso de sermos coerentes com a nossa vida de fé. Portanto, vamos cuidar. E a melhor maneira de cuidar da igreja é exatamente começa dentro de nós, com a nossa própria vida, né? Buscando servir a Deus, nosso Senhor. Então, eis aí os dois aspectos, né, da barca de Pedro, né? Cada um de nós, né, com as nossas fragilidades, né, nossos medos, né, e a igreja que precisa muito de nós. Mas, como disse Jesus, né, homens de pouca fé, né? Quem é este, disseram os apóstolos, que até os ventos e o mar obedecem? Então, podem vir os ventos, podem vir os mares, confiemos em Deus. Confiemos em Deus. É famosa a história de uma embarcação que estava no mar bravio, uma tempestade terrível, os marinheiros tinham feito de tudo para dominar e não conseguiam, né? E se viram lá uma criança correndo lá, o navio balançava para um lado, a criança corria para o outro, e ria, e pulava, e caía, se levantava. E depois, né, passou tudo, os marinheiros medrosos foram falar com a criança: você não teve medo naquela hora da tempestade? E a criança respondeu: não, eu não tive medo, papai era o piloto, eu não tive medo. Portanto, quem cuida da nossa vida é Deus, não tenhamos medo, confiemos nele, que sempre ele vai cuidar de cada um de nós. E Maria Santíssima, esta coluna, né, que vai se levantar no mar, agarrados a Maria Santíssima, agarrados à Eucaristia, nós vamos sempre vencer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bem, meus irmãos, estamos de pé então, professarmos juntos a nossa fé.